Queridos irmãos e irmãs, o relato a seguir foi extraído da obra O que encontrei do outro lado da vida, psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzac de Carvalho e ditada pelo espírito Antônio Carlos. Trata-se da história de Juvenal, um homem que desperta em um estado de confusão profunda, sem entender o que aconteceu com sua existência. Ele se vê em um lugar sombrio, cercado por angústia, onde dor e arrependimento são companheiros constantes. Nesta jornada de transformação, iremos acompanhar sua trajetória em busca de respostas, redenção e, finalmente, da paz que tanto almeja. A história começa com Juvenal, preso em um ciclo que parece interminável. Entre gemidos e lamentos, ele repete para si mesmo: "Que pesadelo horrível!" Sentia dores pelo corpo, principalmente na perna esquerda, que estava ferida e inchada. Dores no peito e no abdômen também o atormentavam. Acreditava estar apenas sonhando, mas aquele sonho era longo demais, intenso demais. Vagava por um lugar que, aos poucos, reconheceu como o cemitério da sua cidade. Por ali, outras figuras também se arrastavam, algumas chorando, outras rindo de forma insana. Algumas zombavam dele. "Juvenal, você morreu!" Ele negava, desesperado, mesmo que, internamente, começasse a desconfiar da verdade. Ainda assim, preferia acreditar que logo acordaria em sua cama, ao lado da esposa, na tranquilidade de sua casa. Era mais fácil viver na ilusão do que encarar o desconhecido. No entanto, o raciocínio, pouco a pouco, lhe trazia flashes de realidade. O cemitério parecia real demais. Os túmulos, as lápides, o cheiro da terra, tudo indicava que aquilo não era apenas um pesadelo, e então surgia a dúvida: estou morto? Mas como se ainda sinto dores? Juvenal não conseguia distinguir quem ainda estava vivo e quem, assim como ele, já havia partido. Algumas pessoas que passavam por ali durante o dia pareciam ignorá-lo completamente, o que aumentava sua sensação de solidão e abandono. Outras o tratavam com grosseria, motivo pelo qual passou a evitá-las. O tempo parecia não existir ali. Dias e noites se confundiam, e ele não fazia ideia de quanto tempo já havia se passado desde que ali chegou. Foi então que um homem chamou sua atenção. Diferente dos demais, aquele senhor parecia lúcido, limpo e sereno. Ajudava os que sofriam, consolava os que choravam e, curiosamente, os que zombavam mantinham-se afastados dele. Juvenal sentiu esperança e se aproximou, ainda com certo orgulho. "Ei, você pode me ajudar?" perguntou. O homem o olhou com bondade e respondeu: "Está pedindo ajuda ou exigindo?" Juvenal ficou sem resposta. "Você teve tudo na vida: saúde, recursos. Chegou a ajudar alguém?" continuou o homem. As palavras tocaram Juvenal como um choque. Ele nunca havia pensado por esse ângulo. Sempre acreditou que fazia sua parte ao doar pequenas quantias na igreja, participar de eventos beneficentes e manter-se dentro das regras de sua religião. Nunca roubara, nunca prejudicara alguém diretamente. Isso já não era o suficiente? Por que estava ali então, naquele estado de dor e abandono? O homem explicou: fazer o bem é um dever, não um favor. Dar esmolas ou frequentar cultos por obrigação ou vaidade não é caridade verdadeira. Você só colhe o que plantou. Não adianta agora exigir o que não cultivou com amor e humildade. Essas palavras ecoaram fundo no coração de Juvenal, que se afastou pensativo, pela primeira vez confrontando suas próprias ações. Repassou mentalmente suas atitudes. Jamais visitou enfermos, nunca ofereceu consolo a quem precisava. Acreditava que cada um enfrentava o que merecia. Orgulhava-se de sua honestidade, de sua fidelidade, mas agora começava a entender que apenas cumprir mandamentos não bastava. A transformação interior exigia mais do que isso. Com o tempo, Juvenal passou a observar o homem que chamava de socorrista. Ele conversava com todos com gentileza, falava de Jesus, orava com fé e demonstrava um amor que Juvenal nunca vira antes. Sentindo-se envergonhado, começou a mudar. Passou a aceitar suas dores sem reclamar, parou de responder às provocações dos outros e, pouco a pouco, a paz foi surgindo.
Numa tarde, enquanto refletia, sentiu uma mão suave sobre seu ombro. Era o socorrista. Juvenal, por que não pede ajuda a Deus? Por que não roga perdão? Tocado pelas palavras, Juvenal perguntou, tímido, você pode me ajudar? Sim, eu posso. Venha comigo, respondeu o socorrista, pegando sua mão. Saíram do cemitério. Juvenal, após anos vagando, finalmente deixava aquele lugar. O socorrista o levou até uma sala cheia de pessoas, algumas em corpo físico, outras como ele. Ali, foi acolhido com carinho. Ouviu um homem falar do Evangelho e percebeu que estava em um centro espírita. Temeu por um instante, tinha preconceito sobre o espiritismo, mas logo entendeu que aquelas pessoas estavam fazendo por ele a maior caridade que já havia recebido em vida ou após ela. Você sabe que desencarnou? Perguntou uma jovem simpática. Juvenal nunca ouvira essa palavra. Explicaram que seu corpo físico havia morrido e que agora ele vivia em espírito desencarnado. Mostraram-lhe uma tela onde viu cenas da sua morte, um infarto, seu velório, seu caixão. Chorou. Nunca havia refletido sobre a morte dessa forma. Começou a orar, a pensar em Jesus e, amparado por aqueles trabalhadores espirituais, foi pouco a pouco se sentindo melhor. Pediu para ficar ali, queria aprender mais. Foi então encaminhado para um novo local, uma espécie de escola, onde passou a aprender a viver como espírito desencarnado. Tempos depois, reencontrou o socorrista que tanto o ajudara. Emocionado, agradeceu. Disse que não se esquecia dos anos que passou no cemitério. Por que fiquei lá há tanto tempo? Perguntou. O socorrista explicou que muitos espíritos permanecem próximos aos seus corpos por estarem presos a uma visão material da existência. Você não foi mal, Juvenal, mas era muito apegado ao que tinha. Juvenal então quis saber, o que você ganha com esse trabalho? Quem o manda ajudar os outros? O socorrista sorriu e explicou que fazia aquilo por amor. Mas vendo a sede de compreensão de Juvenal, chamou um instrutor chamado Arthur. Arthur os levou até um jardim e pediu que se desligassem de seus pensamentos. Fez uma prece, pedindo a Deus que os ajudasse a compreender sua verdade. Então, Juvenal teve uma visão. Uma senhora idosa cuidava da casa com carinho, preparando alimentos, zelando pelo conforto dos outros. Não esperava nada em troca, fazia tudo por amor. Depois viu o nascimento de uma criança. Entendeu que aquele corpo era um presente de Deus e que tudo, saúde, inteligência, oportunidades, vinha do Pai. Nada era realmente nosso. A felicidade verdadeira, compreendeu, está em amar, servir e se doar. Arthur encerrou a explicação dizendo: só deixamos de ser servos inúteis quando fazemos o bem por amor e não por obrigação ou interesse. Assim é que seremos felizes. Juvenal, tocado profundamente, respondeu: aprenderei a ser útil. E assim termina o relato de Juvenal, de um espírito perdido preso a um cemitério para alguém transformado pela humildade, pelo amor e pela verdade do serviço desinteressado. Que sua história nos inspire a refletir sobre nossas próprias atitudes. Estamos fazendo o bem por amor ou por aparência? Se você chegou até aqui, agradecemos por acompanhar.